Olá, essa é a nossa segunda aula sobre o que é matéria, é a parte 2, né, do nosso curso sobre materialismo, sobre matéria e informação. A gente vai tentar abordar um pouco mais o conceito de matéria nessa aula, fazendo uma relação com o conceito também de forma, além de discutir os diferentes significados filosóficos para o conceito de matéria. O conceito de matéria e forma, né, ambos esses conceitos são introduzidos por Aristóteles no primeiro livro da Física. A física trata de objetos da natureza. A palavra physis, né, vem do grego e foi traduzida em latim para natureza. O mundo físico é a natureza. Natureza, então, é um termo latino, vem de natur. Natur significa nascer. Então, physis, né, física, diz respeito a tudo que tem surgimento, a tudo que nasce. E, portanto, né, isso vem já da mentalidade grega, tudo que nasce tem um fim, perece. E esse surgimento e desaparecimento das coisas, né, caracterizam um movimento. O movimento é o surgimento de novas configurações, né, e o desaparecimento de outras configurações, de outras estruturas. A mudança, portanto, está na base dos fenômenos físicos e a física, enquanto campo do conhecimento, é um conjunto de reflexões que tem por objetivo dar explicações gerais a essas mudanças e movimentos. Para Aristóteles, existem dois tipos principais de mudança na natureza: mudanças acidentais, mudanças substanciais. As mudanças acidentais envolvem objetos concretos, particulares, substâncias ou usia, e resulta em ganho ou perda de propriedades. Isso pode ser ilustrado por trechos da obra Categorias e também na Física, do Aristóteles. Já as mudanças substanciais se referem àquelas mudanças nas quais substâncias passam a existir ou deixam de existir. Matéria e forma são importantes, principalmente, né, para fundamentar o segundo tipo de mudança que Aristóteles analisa. Toda mudança requer pelo menos três elementos. O primeiro é algo que permanece durante a mudança, algo que é invariante na mudança. Algo muda, mas também algo permanece. O segundo é uma falta, é o que faz, é uma espécie de motor da mudança, é o que faz a mudança acontecer. Essa falta é um dos pares de opostos. E o terceiro é a forma que é adquirida no curso da mudança, né? Um exemplo, né, para ilustrar esses três elementos da mudança é o seguinte: suponha que alguém, por exemplo, Sócrates, aprenda a tocar flauta. Esse é um tipo de mudança acidental. Sócrates é o elemento que permanece após a mudança. E a falta é o não conhecimento do Sócrates antes dele começar a aprender a tocar o instrumento. Portanto, a propriedade que é ganha, né, que se ganha, aí que a substância acaba ganhando, é o conhecimento adquirido, conhecimento técnico de conseguir tocar o instrumento. Na mudança de tipo substancial, algo surge ou é destruído. Temos o surgimento de algo ou a destruição de algo. Nesse caso, o que permanece é algo material. Sempre permanece algo material, apesar da mudança ser substancial. Por exemplo, a gente poderia pensar o caso de uma casa. Quando se constrói uma casa, surge algo novo, ou seja, a própria casa. A casa aparece, né, o que não existia antes. Porém, tem elementos aí que permanecem. Por exemplo, o tijolo. O tijolo que existia antes, ele continua existindo depois da construção da casa, agora, né, constitui
esse tijolo constitui a parede da casa. Tá, esse exemplo não é um dos melhores, porque o próprio Aristóteles não caracteriza a casa como substância. Isso pode ser visto, por exemplo, na Metafísica, no livro 7, ele comenta algo a respeito. Esse tipo de análise, todavia, pode se aplicar a diversos tipos de organismos. Quando uma semente se torna uma árvore, né, existe destruição em gênese. A semente desaparece e a gente tem o surgimento da árvore. Portanto, esse exemplo, né, caracteriza o tipo de pensamento aristotélico sobre a mudança substancial. O que seria então a matéria? Se a gente procurar, por exemplo, no The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, que é um dicionário de filosofia da Blackwell, a gente pode procurar pelo termo matter, que significa matéria, né, em inglês. Ele associa o termo matéria, ou seja, ile em grego, a madeira. O significado original de matéria seria madeira. Então, no dicionário, na página 416, 415, né, a gente tem essa relação entre matéria e madeira, no sentido original da palavra matéria. Tá, então a madeira é um bom exemplo de matéria. Ela tem as características típicas da noção de matéria, como extensão, massa, movimento. Outros exemplos também que a gente tem clássicos, né, para exemplificar o que seria matéria, com as propriedades mais explícitas da matéria, é a argila ou a cera, que são usados como modelo, exemplos de matéria. No caso da argila, da cera, a gente observa que existe uma receptividade da forma ou da modelagem, né, do desenho, da figura no objeto. A gente consegue moldar a argila para uma determinada forma, aparência. Num sentido, claro, não técnico de forma. Então, essa modelagem, né, essa possibilidade de modelagem desses materiais é que fazem com que se pense a argila, a madeira, etc., como exemplos clássicos de matéria. Aristóteles, em geral, apresenta uma visão dual entre matéria e forma. São conceitos relacionados. A matéria é um dos elementos básicos dos objetos, do que eles são feitos, enquanto a forma seria a sua estrutura ou configuração. A matéria está dentro da categoria de substância, mas não é substância primária. Matéria e forma seriam os principais componentes da realidade. Os objetos, os entes, são a junção de matéria e forma. Mas a forma é um tipo de não matéria, não é material. A forma não é algo material, apesar de estar nos objetos materiais. Assim como o espírito, a mente, né, são muitas vezes considerados como entes não materiais, mas que compõem os entes materiais reais, ou fazem parte desses entes. Essa relação, né, matéria e forma, muitas vezes dá origem à visão dualista da realidade. Em geral, a gente tem, então, a visão da matéria como sujeito ou substrato da mudança, ou seja, a matéria como substrato da mudança significa que a matéria suporta qualidades ou características contrárias. Um objeto que um dia é verde e depois perde a cor, ficando, por exemplo, branco, né, ele permanece. Um pano, por exemplo. Esse pano possui as duas propriedades potenciais, de ser verde e de ser branco, apesar dessas características serem contrárias. Uma substância material é uma composição de matéria e forma, isso já foi dito. Aristóteles também menciona, ocasionalmente, a extensão espacial como matéria inteligível. Base do que eu estou falando aqui está no artigo do Ainsworth, Thomas Ainsworth, Forms and Matters.
né, versus matéria. Forma versus matérias, da Stanford Encyclopedia of Philosophy, que vocês podem encontrar online. Seguindo também o texto do A. Baiano, do Dicionário de Filosofia, no verbete matéria, a gente encontra vários significados de matéria, significados filosóficos, que são referenciados na literatura filosófica. Entre esses significados, né, a gente pode citar aqui matéria como substrato ou sujeito primeiro, matéria como potência, matéria como extensão, matéria como força, matéria como lei, matéria como massa e como densidade de campo, certo? Então, a gente tem esses diferentes tipos aqui de significado para a matéria. A explicação desses tipos, de alguns desses tipos, será feita em um outro vídeo, um vídeo posterior, tendo essa noção aqui básica da relação entre matéria e forma e da existência desses diferentes significados de matéria.